Oi pessoal, eu sou o professor Lucas Alberton e nessa videoaula a gente vai analisar a Sociedade de Advogados com base no artigo 15 a 17 do Estatuto da OAB e nos artigos 37 a 43 do Regulamento Geral, além do provimento 112 de 2006 do Conselho Federal da OAB. Vamos para o choque? Vamos lá. Bom, a Sociedade de Advogados ela surge exatamente da necessidade de que determinados colegas não conseguem mais isoladamente, sozinhos, dar conta de todo o serviço, de todo o exercício da advocacia que os envolve. Então, já não é mais possível sozinho resolver todos os prazos do escritório, cumprir todos os atendimentos, realizar todas as mesmas audiências. Possivelmente pode ter audiências em órgãos do judiciário distintos nos mesmos horários. Então, com base nisso, faz-se necessário muitas vezes que mais de um advogado se junte para formar uma sociedade de advogados. Quando há essa necessidade, quando dois ou mais advogados se juntam para formar essa sociedade, eles precisam, obviamente, ter uma personalidade jurídica própria. E como que eles obtêm isso? Eles podem ter essa personalidade jurídica própria fazendo a constituição do registro desta sociedade junto à seccional da OAB em que eles prestam a sua advocacia. Essa inscrição, essa constituição da PJ, da Sociedade de Advogados, feita obrigatoriamente na seccional da OAB, ela pode ser de dois tipos. A natureza jurídica aqui pode ser de duas formas. Ela pode ser uma sociedade simples, que é aquela mais comum, que envolve dois ou mais advogados, né? Advogados sócios, que nós já vimos quando falamos das espécies de advogados, ou pode até ser uma sociedade uniprofissional de advogado, uma sociedade individual, né? Essa última que foi criada em janeiro de 2016 por meio da Lei 13.247 de 16. Então essa sociedade pode ser simples, quando envolve dois ou mais advogados, ou desde 2016 pode ser uma sociedade uniprofissional, uma sociedade individual de advogados. Ambas precisam ter personalidade jurídica própria a partir do registro na seccional da OAB. Essa mesma lei, 13.247, fomentou a possibilidade de inscrição no Simples. Então, seja a sociedade simples de advogados, seja a sociedade unipessoal, a inscrição na OAB, o registro dessa sociedade e a escolha pelo Simples tende a diminuir a carga tributária, o que nós sabemos que não é a mesma de se fosse um profissional liberal, um advogado autônomo, que teria que emitir nota fiscal em seu próprio nome e aí teria que pagar 27,5%, o Simples, a carga tributária é menor, o que por si só já viabiliza, já caracteriza melhor a possibilidade de inscrição dessa sociedade simples ou sociedade uniprofissional, sociedade individual de advogados. Como funciona, a partir do momento que há inscrição na seccional, a denominação jurídica dos dois tipos de sociedade? Começando pela sociedade simples. Como funciona a denominação jurídica da sociedade simples? Bom, deve haver na registro da sociedade a presença do nome ou sobrenome de um ou de alguns dos sócios, mais uma expressão jurídica. Então, pode ser Lucas Alberton Advogados Associados, poderia fazer uma inscrição nesse sentido, como posso usar os sobrenomes dos sócios, como é aqui no escritório, né? Kramer, Dal Ponte Alberton Advogados Associados, que caracterizar essa denominação jurídica da sociedade simples. Quando há o registro da sociedade simples,
essa denominação jurídica, ela não pode adotar nomes fantasias ou expressões empresariais. Isso não é permitido. Então, por exemplo, eu gostaria de dar à minha sociedade de advogados o nome de Justa Causa Advogados Associados, nome fantasia, não pode. Então, para a denominação jurídica da sociedade simples, deve sempre levar em consideração o nome ou sobrenome de um dos sócios ou de todos os sócios, de alguns dos sócios que integram essa sociedade simples. Algumas questões atinentes a essa denominação jurídica. Por exemplo, vamos supor que o sócio que deu o nome à sociedade falecer, um dos sócios, vamos supor, poderá a sociedade continuar usando o nome do sócio falecido? E a resposta é sim, pode permanecer desde que isso esteja expresso no contrato social daquela sociedade de advogados, o contrato que está registrado na seccional da OAB. Se estiver isso no contrato social, pode manter o nome do advogado falecido. Outra questão, vejam só, se o sócio que dá nome à sociedade de advogados, se tornar impedido para o exercício da advocacia, ele tem uma restrição, ele foi, por exemplo, prestar serviços para um ente público e não vai mais poder advogar contra aquele ente público, ele tem essa restrição, ele tem esse impedimento. Ele pode continuar com o seu nome na sociedade de advogados? E a resposta é, poderá. Todavia, todo esse impedimento que ele tem atingirá todo o quadro societário. Então, se só um sócio passou a exercer uma atividade pública, nesse caso, não poder advogar contra a fazenda pública, todos os sócios que estão vinculados naquela sociedade também não poderão advogar contra a fazenda pública, porque o impedimento, nesse caso, atingirá todo o quadro societário, independente se os outros sócios advogam ou não advogam para o mesmo ente público que um desses advogados está advogando. Outra questão, se o sócio que dá nome ao escritório se torna incompatível, o nome terá que sair do registro da sociedade? Bom, primeiramente a gente tem que colocar que essa incompatibilidade ela pode ser a provisória ou a definitiva, tá? Se a incompatibilidade for provisória, então um dos sócios que dá o nome à sociedade, passou a exercer um cargo público, chefe do poder executivo, virou prefeito, governador, presidente da república. Ele não vai poder advogar nesse período. Todavia, ele vai poder manter o nome da sociedade de advogados que ele compõe, porque a incompatibilidade aqui é uma incompatibilidade provisória. Agora, quando a incompatibilidade ela é definitiva, obrigatoriamente o nome desse advogado deve ser retirado do nome do escritório. Então imaginemos uma sociedade simples que tem 3 advogados, o nome dos 3 integra o nome da sociedade de advogados, todavia um deles passou no concurso para juiz, vai ser juiz. Então ele vai estar caracterizado aí uma incompatibilidade definitiva. Obviamente que o nome desse profissional vai ter que sair, vai ter que deixar o registro da sociedade simples. Então, essas são algumas peculiaridades, algumas questões envolvendo a denominação jurídica da sociedade simples de advogados. Agora, falando da denominação jurídica da sociedade individual de advogados, aquela sociedade unipessoal. A única regra que a gente tem aqui é que, nesse caso, tem que haver o nome completo do advogado, mas a expressão que vai caracterizar essa sociedade individual. Então, poderia ser Lucas Alberton, Sociedade Individual de Advogados. Obviamente que está compondo o nome do advogado, mais a expressão sociedade individual, que é uma obrigatoriedade nesse caso, porque há que se mostrar ao público que esse escritório é composto por um advogado. Então, a sociedade unipessoal ela demanda o nome do advogado mais a expressão sociedade individual de advogados, certo? Algumas questões, agora algumas considerações a fazer sobre a sociedade de advogados. Primeiramente,
Um advogado não pode integrar mais de uma sociedade ou ter mais de um registro na mesma seccional. Então, se um advogado tem uma sociedade composta, aqui em Criciúma, por exemplo, né? Ele pode até ser empregado em outro, né? Ele pode ser empregado, ele pode ser autônomo, profissional liberal nessa mesma seccional, mas ele não vai poder abrir uma outra sede do seu escritório, né? Em Santa Catarina. Da mesma forma, ele não vai poder estar numa outra sociedade simples de advogados na mesma seccional, como ele também não vai poder abrir uma sociedade individual na mesma seccional. Então isso é vedado pelo estatuto. Agora, ele pode abrir uma outra filial dessa sociedade simples, dessa sociedade individual, em outra seccional, desde que faça um registro na seccional que ele vai abrir a filial e, obviamente, que todos os advogados que componham aquela sociedade tirem a inscrição suplementar, é uma exigência também das normas regulamentadoras da OAB. Então, a ideia aqui é que o advogado não pode integrar mais de uma sociedade ou ter mais de um registro na mesma seccional. Agora, ele pode registrar uma outra sociedade numa outra seccional. Isso sim é permitido, inclusive uma filial, isso é regulamentado. Uma outra questão atinente à sociedade de advogados. Quando for feita a procuração para a sociedade de advogados, não basta simplesmente constar lá o nome da sociedade de advogados e mais o número que ela tem o registro na OAB. Obrigatoriamente há que se outorgar individualmente todos os advogados do escritório, tá? Indicando que integram a sociedade. Então, se naquela sociedade simples tem 10 advogados, o nome dos 10 individualmente com seu registro na OAB devem estar expressos nessa procuração. Então a procuração deve ser outorgada individualmente a cada advogado que está integrando aquela sociedade de advogados, tá? Quando a gente falar na responsabilidade da sociedade, a gente aplica aí o artigo 40 do regulamento, que coloca lá que toda vez que houver uma responsabilidade, inclusive patrimonial, por alguma questão, alguma dívida, enfim, deve-se atingir primeiro o patrimônio da sociedade e subsidiariamente o patrimônio dos sócios, que obviamente vão responder solidariamente e ilimitadamente por aquela situação. E para fechar, uma outra consideração que deve se fazer aqui é que os sócios de uma mesma sociedade, por óbvio, não podem representar em juízo clientes com interesses opostos. Imagine um divórcio litigioso, 2 advogados da mesma sociedade, um vai representar o homem, o outro vai representar a mulher. Isso é proibido, isso caracteriza até crime, tergiversação, um deles, enfim, não vai poder haver essa representação em juízo de clientes opostos. Certo, pessoal? Vimos então a sociedade de advogados, algumas considerações acerca dela. Finalizamos esta aula.